Fala pessoal, olha com que carro que a gente está aqui hoje. Uma Spin Active 7 lugares, esse carro que tenta atender tanto aquele público meio aventureiro, né, com design um pouquinho mais aventureiro, e aquele público que precisa de um carro 7 lugares e precisa de mais espaço no porta-malas. E aqui a gente está bem limitado, né, porque querendo ou não, os SUVs hoje compactos não estão entregando isso. Então, vamos mostrar aí o carro para vocês no geral. E começar falando dessa linda cor, né? Um azul, mas só dá pra ver que é azul no sol. Qualquer outra situação, a cor é preta, né? Então você tem um carro preto de noite e de dia você tem um carro azul muito bonito. As coisas que chamam a atenção, né, de cara nesse carro é a parte frontal, que vem já com máscara negra, né? Isso é bem legal, fica bem bonito, fecha o layout bem bonitão. Temos todo o adorno, né? O contorno aqui da versão Active muito bonito, agrega bastante valor no carro. Temos farol de neblina já nessa versão. A grade toda preta, né? Lembra até o Midnight, ó. Ó, o escudo aqui é na cor preta. Então quase que é uma Spin Midnight aí, né? Se não fosse a cor azulzona. Temos essas rodas muito bonitas. E o diferencial dessa versão Active, temos pneu 205/60R16 do modelo ATR, que é aquele que a gente gosta tanto, né? Desenho aventureiro, sulcos grandes, sulco contra. Isso daqui realmente ajuda bastante. E a primeira crítica para esse carro é a parte de limpadores, que ainda usou aquele modelo antigo. Podem ser eficientes, mas merecia já, até para dar um visual mais bonito, né? O carro, aqueles modelos Zero Twin, mais aerodinâmicos, mais bonito. Mas, infelizmente, a Chevrolet preferiu deixar aqui o modelo normal. Porém, esse carro tem sensor de chuva, isso é muito legal. Tem tanto o crepuscular, né, que é o de farol, quanto o de chuva. A inclinação do para-brisa bem inclinadão, né? Isso dá uma amplitude de carroceria muito legal também. Esse carro tem repetidor de seta, isso é muito bem-vindo, né? Fica aqui na lateral do carro, no retrovisor não tem, porém o retrovisor pintado na cor do veículo. Maçaneta também na cor do veículo. E nessa versão, obviamente, como o carro já é praticamente preto, não tem nada na coluna, né? Eu não sei se nas outras versões tem. Já que no teto a gente tem um rack funcional, então se você realmente quiser colocar aquele baú na parte de cima vai ficar bem legal, né? Porque vai ganhar 7 lugares e com 7 lugares, como não tem porta-mala, você instala um baú e vai ter capacidade de levar a mala aqui também. Temos a antena na parte frontal do carro e aqui na versão, né, um Chevrolet escrito aqui do lado e esse, como se fosse um rack, né? Em cima, esse daqui realmente não tem função, é mais estético mesmo. Nessa versão já vem de série com esse protetor de porta, isso é bem legal, né? Querendo ou não, é um carro que precisa. E na parte inferior também, então são um aqui e outro aqui embaixo. Ainda falando do visual aventureiro, né? Toda a caixa de roda vem contornada com o plástico. E aí vem essa parte plástica inteira, que eu acho que é uma coisa que poderiam ter repensado, né? O para-choque inteiro de plástico sem pintura talvez dê um visual aí um pouco simples, né, para o carro. Ele poderia ter sido pensado, pelo menos ter alguma coisa. Aqui o que eles fizeram é pintar essa parte, né, para dar uma quebrada. Poderia ser um pouquinho maior, mas tem. Mas querendo ou não, no conjunto geral o visual traseiro é bonito. Outra coisa legal desse carro, ele tem lanterna traseira de neblina, tá? Localizada aqui na parte esquerda. Lá do lado direito ele não acende, só tem o vermelho, mas acaba não acendendo. Já a lanterna traseira, né, do facelift, ela começa a invadir para um porta-malas, diferente da outra versão, ficou bem mais bonito. Temos seta e ré em lâmpadas normais e a luz de freio também é normal. Nesse carro não temos LED. Para identificação da versão, temos Spin aqui do lado esquerdo, temos o logotipo na cor preta, né, bem bonito. E aqui em carbono Active e o 7 em azul. Como a Spin precisa atender 7 lugares, né, ela tem que vir com a traseira bem para trás, por isso que dá esse layout bem retão, né, na traseira, que é para poder caber a cabeça das pessoas aqui. Para fazer a abertura da tampa do porta-malas, temos que vir por aqui, temos a trava elétrica, fica localizada aqui, câmera de ré e 2 pontos de iluminação. Vale lembrar que para abrir, o carro tem que estar em parque e sem a chave no contato. Aqui temos o maior diferencial da Spin, né, que é a questão de ter os 7 lugares nessa versão. Para poder operar eu vou precisar das duas mãos, então vai fazer um pouquinho de barulho aí para vocês. Puxar aqui e erguer. Então puxei essa aba, trouxe, pronto, temos os 7 lugares instalados. Lembrando, temos encosto para os dois, né, que vão aqui atrás. A questão de espaço é bem limitada, tá vendo aqui, ó. Mas eu vou mostrar para vocês ali que o banco da frente corre, né, esse banco, então vai ficar um pouquinho mais de espaço aqui, porém vai tirar um pouquinho mais de espaço lá. Para quem vem atrás, temos cintas de 3 pontos para todo mundo. Temos um mini porta-objetos aqui, cabe uma caneta praticamente, porém temos 2 bons porta-copos ali, ó, do lado esquerdo. Temos aqui do lado direito a mesma coisa, então um espaço para a porta alguma coisa.
Temos o banco bipartido nesse sentido aqui, porém o traseiro não, né? O traseiro é um banco só. Poderia ser bipartido, porque dependendo da situação, você usaria mala de um lado e passageiro do outro. E no caso de você estar com o banco assim, o espaço que sobra é bem pouquinho, tá? É bem limitado aqui, é mais para uma coisinha bem pontual. Talvez uma mala de pé, alguma coisa muito, né, bem pontual mesmo, não tem nem muito o que discutir. Aqui a gente tem as peças, como vocês estão vendo. Então tá aqui as partes de chave, macaco. Legal que o macaco já vem aberto, isso é muito bom, porque facilita muito o trabalho. Não tem que ficar abrindo toda hora. Aqui, ó, temos alças de trava para travar aqui. Temos do lado de cá também. E uma coisa legal, se eu vier para cá e puxar aqui, aí o banco vai virar. Como esse banco para trás, né, está para trás, esse banco não ergue, tá vendo? Então eu vou mostrar para vocês o banco lá na frente e aí a gente vai erguer para poder acessar essa área aqui. Então com os bancos lá para frente é possível levantar todos os bancos traseiros para cima e aí você vai ter toda essa área livre para poder trabalhar. O que eu tenho aqui? Como eu mostrei para vocês, está o step aqui embaixo, né? Então para abertura fica localizado aqui. Então toda vez que for mexer no step tem que fazer esse esquema aqui. Aí para voltar, sem muito segredo, só puxar de volta. Travou, puxou aqui, ele destrava para a gente erguer de volta. E pronto, tá os 7 lugares montado novamente. A terceira fileira segue o mesmo padrão, tecido de 2 tons diferentes, o amarelo na costura, algumas partes em couro, isso é bem legal. Porém, a distância, né, do banco até o solo é muito baixa, né? Aqui a gente tem um pouquinho mais de um palmo, então não tem jeito. Se a pessoa for um pouquinho maior, o joelho vai ficar bem para cima e não vai ser confortável. Para acessar a terceira fileira de banco, a gente vai erguer todo o banco, então dobrou aqui, puxou essa daqui, levantou, e aí o acesso que a gente vai ter é por aqui. Aqui a gente tem um lugar para travar o cinto, mas ele não para, não adiantou muito não. Ele fica escorregando daqui, mas a entrada é essa daqui. Para entrar não é nem um pouco fácil, é mais para um cara do meu tamanho. E não dá nem para sonhar, né, eu ficar aqui, porque olha, o espaço aqui realmente não me cabe de jeito nenhum. Bom, aqui atrás, como vocês devem imaginar, não foi feito por um adulto do meu porte, né, com várias arrobas, então não tem jeito, aqui eu vou ficar apertado mesmo. Porém, olha, tem um espaço de cabeça consideravelmente bom. Tem até um lugar, né, que colocaria uma alça aqui. Pode ver que a distância, né, da cabeça da pessoa até aqui não é pequena, então daria para ter alça também. Mas realmente, se a pessoa não for tão grande, né, fica até curioso, né, a distância que a gente tem ali do painel fica legal. Mas aqui não tem jeito, ó, aqui minha perna dobrada, a altura que fica praticamente da altura da coluna aqui, ó. Então não me cabe aqui, eu tô com o joelho dobrado para poder me caber. Cara bem grandão, não tem jeito não aqui, pode esquecer que não vai caber. E aqui para voltar ao normal, só puxar de volta aqui. Puxar de volta aqui, cadê? Aqui. Aqui também, ó, tem inclinação, dá para deixar ele bem reto. E se eu vier aqui, como eu tô fazendo com a mão só, mas tem toda essa parte de ajuste, né? Dá para você ajustar um pouquinho a coluna aqui. Aqui puxamos de volta, então a diferença, né, daqui até aqui é a diferença de ajuste que você tem. Aqui na tampa do porta-malas temos todo o acabamento, né, nessa parte, e temos uma alça de puxar aqui do lado direito. Falando de acabamento, o que a gente vai ter? Toda essa área de tecido. Eu vou te falar que é difícil ver tanto tecido hoje num carro na porta traseira que nem a gente tá vendo aqui. O resto, obviamente, é plástico. Temos aqui um cromado, né, bem bonito, bem legal, porém aparentemente é plástico. Não tem parafuso aparecendo, tudo escondidinho, e o botão do vidro elétrico. Já na parte de baixo temos um porta-garrafas e a nossa caixinha de som aqui. E falando de espaço interno, olha que curiosidade, me cabe atrás de mim mesmo. O que eu quero dizer? Mesmo com o banco todo para trás e todo para baixo, eu consegui me instalar aqui atrás tranquilamente. Tem um bom espaço de cabeça ainda, tem uma boa distância da coluna. Então é um carro que realmente faz diferença, viu? A gente fala que não, mas faz diferença uma Spin dessa em relação, por exemplo, a uma Tracker ou qualquer outra SUV compacta. Ela realmente tem um espaço bem mais aproveitado. E aproveitando que eu tô aqui atrás, a gente tá conversando sobre espaço, eu gostaria de falar um pouquinho porque que eu não apareço tanto em vídeo. Bom, pessoal, na verdade o canal sempre foi o intuito de falar de carro e não ser um canal do Fernando Dupas, né? Então meu objetivo sempre foi só mostrar o carro mesmo, né? Conversar tudo, mas para ter aquela sensação de que você está vendo o carro e alguma voz ali na sua cabeça tá falando. Então por isso que eu não fico aparecendo tanto, né? Porque eu não queria que o canal fosse o meu, e sim um canal de carro. Talvez tenha atrapalhado um pouquinho no desempenho, porque eu sei que as pessoas criam, né, esse laço entre a pessoa que está apresentando e quem está assistindo, mas eu tentei fazer diferente e não sei se deu certo, se não deu, né? A gente está ainda nesse processo aí. Então por isso que eu acabo não aparecendo tanto.
Outra coisa, meu mostrar espaço interno comigo, eu sou um cara que pesa 180 quilos, pessoal, é muito quilo, tá? Eu sou bem grandão mesmo. Então, eu mostrar o espaço interno para um cara do meu tamanho não faz muito sentido, porque a maioria dos carros, né, não vai ter que atender um cara do meu tamanho. Vai atender um cara ali dos 90, 80 quilos, uma mulher de 60, 70 quilos, ou seja, é muita diferença. Então, me usar como referência só serve nesse estado, né, que a gente está aqui agora, para mostrar que o carro é extremamente grande, tá? Porque como eu falei, o banco aqui tá todo para trás, ó. Olha o espaço que tem, que é a maneira que eu dirijo, né, para ter uma boa distância ali. E aí acaba sobrando ainda espaço para mim, ou seja, um carro muito grande, tá? Mas a maioria dos casos não sobra espaço suficiente aqui para mim, principalmente nos compactos, né? Os médios já estão bem grandes, então acaba aí tendo um espacinho sim. Então é por isso que eu não apareço tanto, tá? Então, mas se vocês querem que eu apareça mais também, é só deixar aí nos comentários que a gente aparece um pouquinho mais também. Como vocês viram, bonito eu não sou, mas eu sou até simpáticozinho, beleza? Então, fica aí, continua assistindo o vídeo que eu vou continuar mostrando o carro. E continuando aqui atrás, vou aproveitar para mostrar que aqui no console central a gente tem um porta-copos, o freio de mão à esquerda de modelo normal, 2 porta-copos centrais. Temos aqui um bom espaço, né, para colocar uma carteira, quem sabe, embaixo ali do freio de mão. E do lado direito temos a entrada auxiliar e uma tomada 12 volts. Essa entrada auxiliar é onde tem o USB e o nosso auxiliar. Vou fazer um pouco diferente também, né, falar um pouquinho do painel aqui da parte traseira em questão de design. Primeiro, ele é todo feito na parte de plástico duro mesmo, né, não tem nada de plástico diferenciado. O que muda é a questão de textura. Nessa parte daqui, né, a gente vai ter esse cinza um pouco diferente com uma textura diferenciada, mas de resto tudo assim. Eu acho um layout bonito, eu acho que combina, né, aquele layout do Onix ainda. As saídas de ar centrais tem um desenho ali que eu acho que não faz muito sentido, mas pelo menos tem ali. Como vocês estão vendo aí no vídeo, tem uma parte cromada ali que dá um pouco de reflexo, normal. O volante, né, aquele padrão antigo ainda do carro. Nas portas também segue o mesmo padrão traseiro, né, toda a parte de tecido aqui, nos dois lados, obviamente. Então temos tecido, cromado, passa uma sensação boa, viu? Esse é um carro que eu acho que agrega bastante nesse sentido. A mescla, né, de couro com tecido, tudo, acho que combina com a proposta do carro. A amplitude, né, a distância aqui do banco que a gente tem até o teto é bem grande, bem espaçoso mesmo. Eu vou mostrar mais detalhes ali na frente, mas gostaria de falar que, pelo menos nesse sentido, eu acho que esse carro ainda atende bem, tá? Não é um carro defasado, falar que o estilo está muito antigo, muito cansado, acho que não. Para a proposta desse carro, eu acho que está muito em dia ainda. Aqui na porta do motorista temos travas, né, dos vidros para criança. Um comando para 4 vidros normal, como eu já falei ali, tecido. E o cromado bonito, viu? Eu acho que ficou legal aí. Temos retrovisor elétrico, localizado aqui perto do espelho mesmo, porém não tem tilt down. Aqui o sol tá forte, mas dá para ter uma ideia, né? O cromado aqui dá um pouco de reflexo também, mas é bonito, eu gostei bastante. A textura aí também eu gosto bastante, a textura imitação de couro. Para direcionamento, né, esquerda e direita, aqui não é fecha e abre, não, é esquerda e direita. E para cima e para baixo. Para fechar, a gente faz assim e tá fechado, se não, abre aqui e aí só apontar para onde vai. É um sistema diferente, mas eu gosto, eu acho bonito. E principalmente por não ser aquele redondinho, né? Já agrega alguma coisa. Aqui na parte de farol temos farol automático. Para a esquerda a gente desliga, para cá farol o de presença, né? E aqui o farol ligado normal. Para dar o farol alto, a gente vai ter aqui para dar o sinal ou ligar aqui para ele ficar direto. Aqui na direita ainda tem um foco, né? A altura do foco, temos 4 níveis de foco, isso é bem legal. Se o carro estiver bem cheio, você tem a possibilidade de não cegar os outros, né? Muito bem-vinda. E aqui a iluminação do painel ali da cluster, você pode ajustar por aqui. Essa versão vem com tapete de borracha bem legal, com presilhas, né, trava bacana. Tem um acabamento aqui, tem ajuste de altura da base do banco, né? Esse banco ele não é que ele ergue, na verdade só a base ergue e ali continua igual. Não gosto muito disso não, viu? Principalmente essa rodinha também, eu prefiro aquela catraca. Aqui é para ajustar a parte traseira. Tem acabamento aqui para tentar esconder o trilho, mas como a gente está todo para trás, o trilho aqui aparece um pouquinho também. O banco dianteiro segue o mesmo padrão, né? Temos couro, costura amarela. Aqui tem a inscrição Active, bem legal, ficou bonito. E é um banco que abraça bem, né? Eu sempre falo, a Chevrolet gosta de gordinho, viu? Porque os bancos dela sempre atendem muito bem. Eles são um pouco baixos aqui nas costas, eu acho que poderia ser um pouquinho mais alto. Mas, de resto, atende muito bem. Ele tem as alças aqui, né? Para segurar nas curvas, mas não é incômodo, né? Normalmente os carros eles fazem essa ponta meio para cá. Aqui não, ele é bem para lá, então não incomoda. Como eu falei lá atrás, a entrada USB auxiliar, nosso câmbio de 6 marchas, uma manopla bonita, troca de marcha feita aqui pela lateral. Sei que as pessoas não gostam, mas pelo menos tem. Uma das críticas a esse interior é a questão do ar-condicionado.
Funciona, mas é muito simples, né? Esse layout aqui do Onix poderia já não ter mudado e feito alguma coisa um pouquinho mais bonitinha digital. Já que nesse consolezinho temos trava e destrava da porta, pisca-alerta e para desligar o controle de tração, que é sempre bem-vindo em um carro que pretende ter o mínimo de padrão off-road aí hoje aqui no Brasil. Aqui, no caso, se você clicar, ele só vai desligar o controle de tração, tá? Se você segurar apertado, aqui no painel você vai ver que ali do lado direito ele vai desligar o controle de estabilidade também. Nessa versão já vem com piloto automático e limitador de velocidade. Muito bem-vindo, né? Aqui para dar o set, para desligar, cancelar, o limitador, tudo. E aqui do lado direito os comandos de voz, parte de telefone, para mudar a música, né? Tudo e aumentar o volume. Então é um volante aí multifuncional bem prático. Essa é a chave do carro, estilo canivete. Nada de muito especial, mas é bonito. Eu gosto dos layouts das chaves da Chevrolet. Vim aqui, colocou. Vou mostrar a cluster aqui para vocês. É uma cluster que... Eu falo cluster, tá? Eu sei que tem gente que fica bravo, painel, velocímetro, você chama como você quiser. Tem aquele barulho chato de Chevrolet, né? Que a gente sabe, tudo que faz barulho. Ligar aqui. Então ele pisca tanta coisa que a gente nem sabe o que é que ele tá piscando ou o que ele tá fazendo efeito sonoro. Esse daqui é derivado da Tracker, né? A Tracker que emprestou esse painel, porém eles fizeram uma coisa bem chapada, né? Não tem nenhum relevo, não tem nada. Pra tentar dar aquela impressão de que é um painel digital, sabe? Igual vem nos outros carros mais modernos. Então eles fazem tudo chapadão pra de noite dar a impressão que você tá falando de um painel digital. Mas não é o caso aqui, só impressão mesmo. Agora uma crítica que eu tenho que fazer desse carro, que eu acho que o computador de bordo tem muita pouca opção. Ele fala aqui de consumo, né? O consumo desde a hora que você zerou. Tem um reloginho aqui para você marcar tempo. Temos a distância, né? Um trip A. Aqui autonomia, velocidade média. E acabou, só tem isso daqui. Não tem um trip B, não tem uma informação de pneu, né? Querendo ou não, alguns Chevrolets até mais básicos, né? Vem aí avisando a parte de pneu, aqui ele não faz mais isso. Então eu achei que ele tem muita pouca opção, poderia mostrar mais algumas coisas. Aqui quando a gente está no piloto automático ele liga também, né? Ele mostra ali no painel, bonitinho. Mas é isso, mas eu acho que além de ser esse formato antigo, né? Com esses números bem velhinhos, parece reloginho velho, ainda tem pouca função. Eu acho que merecia uma coisa melhorzinha nesse sentido. É que eu deixei o carro ligado até para vocês terem uma ideia que o barulho do motor ele não é muito isolado. Quando o carro tá fechado você até não ouve tanto, mas com o carro aberto assim dá para ver que o barulho do motor vaza bastante para fora. Aqui temos comando, né, como eu já mostrei, de farol alto e baixo. Para mudar os comandos ali do computador de bordo é por aqui. Aqui do lado esquerdo você zera ele. Parte de menu, né, você tem alguns menus ali. E aqui é mais um complemento, não sei se vocês estão conseguindo ver ali. Mas esse menu só tem um item, que é o óleo do motor, né? A porcentagem que o óleo tá provavelmente para troca. Então 63%, não tem mais nada, só mostra isso. Você pode mexer tudo aqui que com o carro ligado não tem mais nenhuma função. Já que na chave de seta ela é bem completa, tem ajuste, né, do tempo do limpador, tem limpador traseiro, né? Para o limpador traseiro você comanda por aqui. Tem tudo muito legal, acho que nesse sentido esse carro é bem completo, gostei bastante. Essa famosa central multimídia da Chevrolet é uma central multimídia boa, tá? Não vou mentir, é uma central multimídia boa e bem direta, tá? Então parte de áudio, parte de galeria, né? Se você tiver com o USB ligado ali, parte de telefonia, projeção, que é o nosso Android Auto ou o Apple CarPlay, parte de configurações e OnStar. Então, parte de áudio, temos a parte de FM, temos AM, USB, tudo bonitinho aqui. Aqui na parte de menu, ele vai mostrar algumas opções para configurar a rádio. Ela é bem rápida também. Aqui do lado direito, o botão Home. Voltamos, temos temperatura externa, temos aqui a hora do carro, pula a música, né? Volta a estação, tudo bonitinho, desliga. Aqui a gente gira, aqui não vira, né? Igual acontece nos Volkswagen, aqui a gente vira ele e continua. Uma besteirinha, né? Mas que a gente nota. E no Android Auto, o Apple CarPlay é padrão, tá? Todo carro é igual, então não vou nem mostrar para vocês porque meu celular não está conectado aqui. Mas é basicamente isso. A questão de configurações são as coisas do carro mesmo. Aqui parte de veículo dá para ajustar a parte de iluminação de saída, quanto tempo que vai ficar ligado, que é mais conforto e conveniência. Volume de aviso sonoro, limpadores sensíveis à chuva ligado, limpador automático quando você engata ré, umas funções bem legais. Trava elétrica ligado com a porta também, feedback de luz remoto, bem legal. As configurações aí básicas, mas tem a parte de configuração de Bluetooth,
ligar automaticamente as coisas, desligar visor, câmera traseira. Falando em câmera traseira, vou ligar aqui. Ela tem como desligar as guias, né, ou deixar com a guia. Qualidade visual, como é de se esperar, não é lá das melhores, mas é o suficiente para você manobrar. De noite ela funciona bem legal nesse sentido. Aqui em cima tem um porta-objetos, né? Fica no sol, não sei até onde agrega muito pôr as coisas aqui por conta disso, mas tem. Importante, né? Aproveitar uma área que seria morta. Aqui temos nosso porta-luvas relativamente pequeno, cabe as coisinhas bem clássicas mesmo dele. Aqui temos um espaço ainda, isso daqui é bem aproveitado, né? Quiser colocar uma coisinha ou outra aqui, cabe um celular, cabe uma coisinha. E aí aqui embaixo já não tem nada, né? Normalmente onde tem o porta-luvas aqui não tem. Então tem uma extensão Active bonita aqui, ó. Saída de ar ali fica no painel, né? Um efeitinho aí, coisinha boba, mas tem. O retrovisor tem botão para desativar o sensor interno, ligar para o OnStar, ligar para o SOS, né? Com alguma emergência você ter isso daqui. Porém ele não é fotocrômico, tá? Ele é o tic-tac mesmo. Ele é grossinho, né? Passa essa impressão, mas não é. Aqui atrás ficam os sensores. Parte de iluminação, a gente tem essa luzinha bem simples, né? Poderiam ter feito alguma coisa, um layout mais bonitinho, caprichado mais um pouquinho nesse sentido. Bem lá atrás, não sei se mostrei para vocês, mas tem também. Temos um espelhinho aqui do lado esquerdo. Simplesinho, porta cartão ou documento aqui. Aqui a mesma coisa, com porta documentinho normal, mas não tem iluminação. Então poderia ter umas iluminações individuais aqui para facilitar a vida de quem está aqui. E ainda falando de porta-objetos, aqui embaixo tem um bom porta-objetos, né? Esse aqui é o que provavelmente a gente mais usa, bota carteira, bota as coisas. Ainda tem esses laterais, que tem um tamanho bom, os dois têm tamanhos bons, né? Um diferente do Onix e do Prisma, que é um pouquinho mais apertado. Aqui ele atende muito bem. Fica sobrando, né? Se for o celular aqui ele fica para fora, porém ele não cai, né? Porque ele tá mais para dentro do que para fora. E aqui é a mesma coisa. E aqui a parte de motor. Como vocês sabem, é um motor antigo, né? O famoso 1.8, 8 válvulas do Monza, como a gente brinca. É um motor muito bom para a cidade, tá? Não é inegável quanto ele é bom para a cidade. Motor de baixa manutenção, quando dá manutenção é barata. Tudo muito fácil, bem acessível, isso eu gosto bastante. Tudo, né? A caixa de ar, tudo facinho de pegar, tudo na mão. Parte de saída de gases quentes aqui na parte frontal. Caixa de câmbio também bem tranquila, não tá dando problema. Tudo, nesse carro aqui, essa parte de manutenção é bem tranquila. Bateria direita, caixa de fusíveis à direita ali também. Parte de faróis, né, para troca de lâmpada, até que é bem tranquilo também. O acesso aqui é fácil, não tem muita dificuldade. O que a gente tem que falar desse motor é a aspereza, né? O motor é um pouco áspero em giro mais alto. Embaixo você não percebe tanto, mas quando você acelera mesmo, ele já faz um pouquinho daquela coisa meio áspera. Quem entende pouco de motor vai saber do que eu tô falando. E uma pena também, tem ainda a parte da fria no modo antigo. Esse modelo não tem manta no capô e nem amortecedor, tá? Aqui é na mão mesmo. Hoje estamos a bordo dessa Spin Active, sim, Active 7, né? Que é aquela aventureira com 7 lugares. Qual é o meu objetivo nesse vídeo? Te ilustrar um pouquinho como é o comportamento dela na cidade. Se você vai comprar esse carro, né, e pretende usar bastante na cidade, esse é o vídeo ideal para você saber de como ela se comporta. A primeira coisa que chama atenção nesse carro é a questão de altura em relação ao solo. Ela é um carro que tem uma altura boa, ela lembra praticamente os SUVs compactos, né, de entrada, então é um carro realmente versátil. Ela tem um defletor frontal bem grande, então em algumas situações muito extremas ela acaba raspando a frente. Mas é um defletor de borracha dessa altura assim, que acontece também no Compass. Então é uma coisa comum que eu sei que pode passar uma má impressão, mas não quer dizer que o carro não tem essa capacidade. Ele vai fazer um barulhinho, mas vai passar. Mas não é uma coisa que acontece toda hora, tá? Realmente esse carro, para passar esse defletor no chão, tem que ser uma coisa muito extrema. Então, tirando essa situação, é um carro que vai te atender tranquilamente na cidade, em subidas, em descidas, em quebra-molas, em estradas de paralelepípedo. É um carro muito bem acertado. A Spin, né, sempre foi um carro bem pensado. Tanto a Spin quanto o Cobalt são carros bem pensados para taxista, né? Eu sempre falo que são carros que nasceram para atender taxista. Então a gente está falando de um carro extremamente espaçoso, um carro extremamente, né, amplo. Tudo é amplo, ó, tudo é longe. O final do para-brisa é longe, então ele te dá uma sensação boa. O teto é longe, então se você é alto, é um carro que pode te atender. Realmente, se for bem alto, ele vai te atender. É um carro bem espaçoso nesse sentido, e te entregando toda a
versatilidade de um SUVzinho compacto, né? Como a gente sabe, todo mundo gosta de um SUV compacto hoje, então é o nicho de mercado que eu acho que a Spin Active tenta buscar. Então ela tem todo aquele visual aventureiro, junto de uma configuração muito legal de uma minivan, que hoje em dia no Brasil é bem raro. A questão de motor, Fernando, Fernando, esse motor é tão antigo, é um motor ruim? Não, não é um motor ruim. Eu vou te falar que na cidade ele é perfeito. Por que ele é perfeito? Ele tem um bom torque, ele entrega o torque que a gente até se assusta um pouquinho no começo, porque a gente realmente entra num carro desse porte, né, desse tamanho, e imagina um carro pesado, né, um carro que vai se arrastar por ser 1.8 antigo. Você olha a potência e fala, nossa, essa potência aí, mas ele entrega isso muito cedo, então isso é muito bom. É um carro realmente que, assim, na cidade eu te falo que você não vai sentir nunca falta de potência. Ele te entrega um escalonamento bom de câmbio, é um câmbio suave, é um conjunto muito bom. O que ele te entrega de ruim? Ele é um pouquinho áspero, mas essa aspereza é uma coisa que pouca gente vai sentir, né? Não é uma coisa comum. A gente conhece porque a gente, né, tá sempre estudando carros, a gente sempre tem essa percepção, a gente percebe que esse motor é um pouquinho áspero. Mas na cidade, como o giro tá sempre baixo, que é uma coisa legal, você nunca vai ver esse carro gritando, né, à toa na cidade, ele sempre tá trabalhando uma marcha ali para ficar abaixo de 2.000, então é um carro que talvez nem na cidade te passe essa aspereza. E se você precisar de motor, você vai apertar e ele vai puxar tranquilamente. Então de 0 a 60, que é o que você usa na cidade, ainda que seja de 0 a 70, você vai ter tempos muito bons, então não vai sentir falta. Se você carregar, né, eu ando direto para levar, por exemplo, os filhos na escola, alguma coisa, então o carro está sempre cheio, pode ficar tranquilo que isso não vai afetar um bom desempenho na cidade. Então para a cidade eu acho que esse carro é ideal. Ele vai te entregar tudo de bom de um SUV compacto com o espaço de uma minivan. Ele tem, assim, fala de consumo, não é um consumo exagerado, eu acho que é um consumo muito bom para um carro desse porte. Ele consegue ser até mais eficiente que os SUVs, principalmente por não ser um carro tão pesado, né? A Spin, ela surpreende por ser um carro grande, mas que não é tão pesado quanto parece, né? Você olha de fora assim, você fala, nossa, esse carro aí dá impressão, né, de peso, porque é tudo grande, né, tudo volumoso, mas é aquele carro de, como a gente brinca, de isopor, né? Então ele tem estrutura, é tudo grandão, mas os vãos não são pesados, não são peças pesadas, então ela é bem distribuída nesse sentido. A direção elétrica não é extremamente leve, não quer dizer que ela seja pesada, mas não é aquela direção, por exemplo, que a gente tinha lá no Renegade, que é uma direção muito levinha, na própria Toro, né? Toro não, desculpa, na estrada que a gente testou, são direções assim mais leves do que o normal. Então aqui a gente está numa direção elétrica normal, então é um peso que vai te passar um conforto tranquilo, mas não é aquela sensação de que você tá mexendo nada, sabe? Dá para sentir ainda um pouco de chão desse carro. Aqui, como vocês estão vendo, os asfaltos são bons, mas ainda assim, valeta, essas coisas, você percebe que você pode passar tranquilo, despreocupado. Realmente a altura, tudo desse carro, um conforto, né? A suspensão também é bem ajustada. Ela é, por ser um carro um pouquinho mais alto, sempre tem aquela calibração para não ficar tão mole, né? Para não ficar aquele carro instável. Claro que isso a gente vai ter um vídeo na Aldovia falando mais sobre isso. Mas na cidade eu acho que o ajuste dele é muito bom. O pneu ATR, ele tem por característica, né, ser um pouquinho mais duro também. E na cidade, querendo ou não, esse tipo de pneu não vai agregar em nada, né? Esse pneu realmente agrega mais numa estrada de sítio, né? Alguma coisinha mais fora. E claro, esteticamente, né? Visualmente esse pneu é muito bonito, então acho que agrega no carro. Então, na minha visão, que eu gosto muito desse pneu, né, do ATR da Pirelli, então eu acho que não é um ponto negativo, mas pode ser que para algumas pessoas se tornem, né? Porque tem muito aventureiro hoje, SUV compacto, que entrega pneu de cidade mesmo, acabou, né? Então, quando você precisar na terra, pode ser que você fique devendo. Aqui não. Aqui na cidade não fica devendo, não faz tanta diferença ser ele um pouquinho mais duro e talvez dê um pouquinho mais de ruído na rodovia, mas também não é algo extremamente perceptível, mas isso para outro vídeo. Então aqui na cidade é um carro mais do que ideal, tem força, tem pique. Eu tenho a opção, né, de vir aqui e colocar no modo manual. As trocas manuais dele são meio estranhas, né, mas ainda serve. Ó, posso reduzir para terceira, subir para quarta aqui. Ele aceita reduzida, isso é bem legal, ó. Ele realmente aceita reduzida na hora. É que aqui eu não vou ter como acelerar muito, mas eu queria mostrar para vocês o desempenho aqui na subida. Ó, ele mesmo reduziu, eu não apertei. Então você vê que mesmo no modo manual ele tem um esforço aí para trabalhar. Ele segura realmente a marcha que eu tô. Então o modo manual para a cidade também
pra quem gosta, né, eu acho que nesse tipo de carro é o último carro que a pessoa vai querer ficar trocando marcha. Mas se precisar, tá aqui, né? Não vamos falar que é uma coisa ruim. Não, tá aqui. Quem quiser usar, usa, senão tá lá guardadinho. Tem gente que preferir, né, a borboleta e tal, mas acho que não é nem o perfil do carro, acho que não faz muito sentido não. Eu sei que muita gente não gosta desse perfil de troca de manual, mas tá aí, o importante é ter. E eu acho que é isso, pessoal. Então, é um carro que eu sim dou nota 10 para quem quer fazer um uso urbano. Não tem nada nesse carro que falar, nossa, isso é muito ruim, isso atrapalha no dia a dia. Não tem nada. Realmente, como eu falei, talvez o pneu que não seja adequado, mas pneu é pneu, nesse sentido não faz diferença nenhuma o ATR para realmente, sabe, passar uma coisa ruim. É muito mais fácil você ter um pneu desse e quando precisar ir para a terra ter alguma opção, né, melhor, do que ficar devendo na terra e só ter um pneu bom para andar na cidade, beleza? Então é isso. Qualquer dúvida estou nos comentários. Em questão de barulho, né, visibilidade, tudo isso é muito bom nesse carro, realmente não tem o que discutir. É que é um perfil de veículo que o brasileiro perdeu um pouco, né, aquele amor, aquela coisa que tinha antigamente. Acabou se tornando muito carro de mãe, como a gente brinca, né, aqui no Brasil. E talvez por isso até as mães estão começando a querer SUV, né, pra passar aquela impressão, porque querendo ou não, são carros mais bonitos e tal. Eu acho que o facelift que eles fizeram aqui ficou muito bom. Então é um carro bonito, vale a pena conhecer, vale a pena andar. A posição de dirigir dele é um pouquinho diferente, então você também se sente no alto, é bem legal. O painel é um pouco mais baixo, né, do que o normal, o volante fica numa posição mais baixa. Então você tem uma boa visibilidade para quem é menorzinho, né? Normalmente mulheres mais baixas, né, vão se sentir bem nesse carro também. Lembrando que eu tô aqui no banco mais baixo, então a mulher pode, né, eu falo mulher, mas uma pessoa baixa também, um homem baixo também vai se sentir aí bem atendido, beleza? Hoje estamos num vídeo de rodovia, aquela rodovia típica, né, mais típica brasileira, rodovia boa, rodovia com asfalto bom, para falar um pouquinho se esse carro realmente atende bem uma família, para quem, né, tem família grande, precisa de um carro para viajar, precisa de um carro que pega estrada toda hora. Será que é um carro bom? É o que eu vou te ilustrar agora. Primeira coisa que eu vou falar é que sim, é um carro ótimo para quem quer viajar. Ele tem uma pequena falha, digamos assim, né, que pode ser que atrapalhe um pouquinho a experiência de muitas pessoas, que é a questão do motor. Esse é um motor 1.8 de concepção antiga, é um bom motor, na cidade ele atende muito bem, porém na rodovia ele começa a se mostrar um pouquinho antigo. Em situações normais, por exemplo, agora eu tô andando a 100 por hora, tô andando a 2.300 mais ou menos RPM, então você vê que ele tem um suporte de escalonamento bom, né? A gente está em sexta marcha, confirmando aqui. Então ele tem um escalonamento bom, você percebe que não é um motor que precisa ficar gritando para andar. Então nesse sentido é tranquilo. Agora, se eu precisar de retomadas, ele começa a mostrar a aspereza. Ele puxa, mas ele não tem ritmo, sabe? Você percebe, ó, eu tô metendo o pé no máximo. Olha o tempo que ele demorou de 110 para 130. E o Focus, não sei se o Focus ali tá acelerando também, mas deu para ter uma ideia que ele tá andando pouco também. Deixa eu ligar o farol aqui, tá no automático, né? Mas vamos ligar por garantia. Então é um carro que realmente, em questão de motor na rodovia, você percebe que ele já entra numa faixa de rotação onde o motor não tem tudo para te entregar. Então esse que eu acho que é o problema desse carro. Embaixo ele se comporta muito bem, então você vê que o câmbio nem precisa ficar esticando, ele vai primeira, segunda, terceira, tudo praticamente ali nos 2.000 RPM. Só que quando você realmente precisa da retomada, que ele vai jogar a rotação lá para cima de 4.000, aí o motor não te entrega, entendeu? Esse é o problema. Então se você tiver com o carro carregado, tudo, ele vai subir uma serra, né? Ah, tô com vamos lá, 5 pessoas em mala ou 7 pessoas e as malas no teto, vai suprir? Vai, mas vai ser um pouquinho assim mais trabalhoso, né? O carro vai se esforçar mais, vai derrubar o consumo. Então isso é uma coisa a se levar em consideração. Tinha até zerado aqui, mas como eu dei uma acelerada, eu vou zerar aqui de novo, só para falar um pouquinho de consumo daqui a pouco com vocês. Mas é um motor que na gasolina ele é 100% econômico. Ele não é, por ser um motor 1.8 antigo, né? A gente talvez tenha essa percepção de que ele seria um pouquinho mais gastão. E aqui eu acho que não é o caso. Eu acho que ele atende muito bem, não é um motor gastão. E eu acho que assim, eu preciso começar falando um pouquinho desse ponto crítico, porque realmente eu acho que é o que mais chama atenção. Muita gente fala que, pô, por que eu não coloco 1.0 turbo, né, nesse carro? Talvez tenha, não sei, talvez num futuro, quem sabe, né, se a Spin realmente não for ganhar uma nova geração,
E até eu te falar, nem precisa, viu? Para o que o mercado brasileiro hoje desse perfil de carro pede, eu acho que nem precisa. Claro, poderia ter mais itens de segurança, né? Não sei se esse projeto comporta, mas os airbags, né, mais completos, de joelho, tudo aí para o carro ficar bem completão. O que mais que ele precisaria para ficar mais moderno? Não tem, né? Questão de layout e tudo aqui, talvez a cluster e tal, mas você sente que para o perfil desse carro não tem muito o que reclamar. E é praticamente único, né, no mercado. Tem a Doblô, mas a Doblô é aquele trambolhão mesmo. Aqui não, aqui você se sente num carro mesmo, é um carro bem mais harmônico, né? Um carro mais gostoso de se guiar, não passa uma sensação ruim. Ó, nesse trechinho, claro que é um trecho muito pontual, mas ele tá fazendo 18.7, né? Eu vou continuar, a gente vai conversando, mas só pra vocês terem ideia que com o pé baixo esse carro não gasta tanto. Isso daqui é bem legal. Em questão de estabilidade, ela não é exemplar, obviamente, né? Aqui a gente tá falando de um carro que tá com pneu ATR. Vou até dar uma forçadinha aqui, ó. Ó, ela começa, já dá uma cantadinha. Deu pra ter uma ideia aí. Então não saiu, né, do curso, mas ela já começa a dar uma cantada ali de pneu. Claro que não tem porquê numa minivan você ficar tentando fazer curvas nessa velocidade, mas é aquela coisa, né, às vezes uma manobra de emergência é bom você saber que seu carro vai além de um determinado ponto ou não. Direção para rodovia tranquila, parte de suspensão também super tranquila, um ajuste muito bom, muito mais confortável, né? Então é um carro, lembrando que eu sou sozinho, se você pôr mais gente ele ainda vai ficar com aquele setup mais molenguinha, né? Com o peso, um trabalho diferente, mas mesmo vazio ele entrega um conforto muito gostoso e eu acho que é um carro que atende muito bem nesse sentido. Então é basicamente isso. O carro, o único ponto, único mesmo, tá? O único ponto negativo para mim desse carro é a questão do motor na rodovia. O câmbio é bom, né? O próprio motor na cidade é bom. Então acho que um dos únicos pontos negativos da Spin é essa parte de ter um motor um pouco antiquado para questão de rodovia quando precisa mais. Aqui, ó, vou dar uma acelerada. Pode ver que ele nem fez a redução, ele manteve a marcha que a gente estava. Então você vê que é que eu falei esforçado, ele vai, né, ganhando velocidade. Não é um carro que chega num determinado momento ele não ganha velocidade, mas é limitado, nesse sentido eu não tenho muito o que dizer. E mais uma vez eu meti o pé e estraguei nosso consumo aqui. Mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês o consumo do Inmetro, que eu sempre falo que é um consumo de base, que muitos canais usam, tá? Tem canal aí que fala, ah, no nosso circuito, estrada, cidade, deu tanto. Não, eles usam esse guia, né, que é o padrão, fazem uma média ali dos dois e te passam o consumo. Então, eu já aviso, né, falo, ó, esse consumo é do Inmetro, todos os carros passam pelo teste de forma igual, né? Não um teste que nem aqui, que se o cara fizer um teste de rodovia, por exemplo, no Paraná, ou outro fizer no Nordeste, cada lugar vai ser de um jeito, né? Então eu falo às vezes consumo, eu comento, né, os consumos que eu tô fazendo, mas por curiosidade, consumo mesmo de guia, né, para você poder comparar um carro X com um carro Y. Eu acho que o do Inmetro é legal, até para saber o potencial de consumo. Normalmente faz mais, tá? A maioria dos carros a gente consegue fazer mais no carro do que do Inmetro. Então, usando isso de guia, eu acho que já é mais do que suficiente aí para poder ter alguma margem de segurança. Aqui agora ele tá mostrando 14.4, mas eu dei aquela esticada, então o nosso consumo já foi pro beleléu. Só para vocês terem uma ideia aí mesmo. Beleza? Então acho que é isso, pessoal. Não tem muito mais o que dizer. É um carro que eu sim recomendo para quem quer viajar, recomendo. Mas lembrando que isso daqui praticamente vai ser um guia ali. Deixa eu comparar com algum carro. Por exemplo, uma Duster 1.6. O que mais que a gente tem? Ó, aqui, ó, puxando. Não tô com o pé máximo, tá? Mas ele já puxa. Então o Duster Export 1.5, sabe? Nessa pegada de SUVs, que é o que mais vende, né, hoje, de motores 1.5 e 1.6. Não vai fugir muito do que é esse carro. E claro, em algumas situações ele tem um pouco mais de torque, tem, mas não é uma coisa que vai falar, nossa, que diferença. Nossa, andei na Spin, na rodovia, e o carro puxou muito mais do que, por exemplo, minha Duster 1.6. Não, eu acho que não vai se fazer tanta diferença assim, não. Mas, como eu falei, é esforçado. Nessa versão para viagem, né, a gente tem 7 lugares. Então, se você for, por exemplo, viajar num lugar e voltar no mesmo dia e não tem mala, então você pode ir tranquilo, porque você sabe que você tem aí junto do carro
mais 2 lugares. Não é extremamente espaçoso, né? É mais pensado para crianças, nem adolescente, porque adolescente hoje está tão grande, mas para as 2 crianças ali atrás atende. Aí o porta-malas vai ser praticamente nulo, né? Vai sobrar só um espacinho. Então normalmente quem vai usar um carro desse para viagem com 7 pessoas, aí vai colocar aqui no teto aquele baúzão. E claro, isso vai atrapalhar um pouquinho o desempenho. Tem que ver se as 5 pessoas mais 2 crianças e mais as malas não passam do peso, né, que esse carro suporta. Claro que a margem ali de peso, né, que ele fala, eu não sei de cabeça agora, eu não olhei a ficha técnica dele, mas vamos supor que fosse 550 quilos. Então se todo mundo, mais mala, tudo passar disso, não quer dizer que o carro não vai aguentar, que a suspensão vai dar curso final, não. Mas aí já começa a fazer um esforço a mais do que o carro realmente deveria estar fazendo. Isso não vai estragar o carro de um dia para o outro, mas a muito longo prazo pode ser que acabe atrapalhando, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Esse vídeo é um dos vários vídeos que eu tenho da Spin. Já fiz teste da Spin Premier, então esse é um teste da Spin Active 7. Então, para quem tá buscando um carro desse, tem vários vídeos no canal que pode te ajudar muito a escolher. Lembrando que os da Active 7 são mais novos, então talvez a qualidade seja melhor. E não só a qualidade melhor, mas também a opinião, né? Porque às vezes a gente muda, com o tempo a gente teve experiências, por exemplo, a Tracker. A Tracker ou esse carro, Fernando? Eu diria para ir na Tracker, né? Por conta do motor mais moderno, por conta até do layout, né, de carro mais moderno. Mas, querendo ou não, esse carro aqui vai te entregar coisas que lá a gente não tem, como amplitude de carroceria, os bancos, né, os 7 lugares, lá na Tracker a gente não vai ter. Um bom porta-malas, independente dos bancos, né? Os bancos atrapalham um pouquinho lá, mas independente do banco a gente vai ter sim um bom porta-malas. Então tudo isso, né, tem que ser levado em consideração. Então no meu uso eu preferia a Tracker, né? Porque eu não preciso de 7 lugares toda hora. Mas tem hora que eu sei que, principalmente urbano, às vezes a pessoa tem muitos filhos ou tem muitos filhos e primos para levar em alguma situação específica. Então é muito bem-vindo nessas situações a pessoa poder pegar o carro, né, e mostrar que tem 7 lugares para atender todo mundo naquela situação mais urbana. Na viagem eu realmente acho muito difícil você precisar de 7 lugares e não precisar levar malas. Então, como eu falei, a situação, coloca o baú no teto e aí sim você vai ter um carro aí para todo o terreno. Lembrando que a altura em relação ao solo desse carro é muito boa, então mesmo carregado tudo, vai ser um carro que vai atender muito bem, né? Aquele carro que você precisa ficar passando de lado, em quebra-mola e tal. É um carro que atende muito bem nesse sentido, beleza? Hoje o pessoal tá indo bastante para cá, viu? Não sei fazer o que, mas nosso teste é para cá. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo de teste de terra aqui no canal. Se você nunca viu esse vídeo, o objetivo é mostrar para vocês ângulos de entrada, de saída, ângulo central, né, toda a altura. Mas acho que o principal teste aqui é quanto o carro tem de altura em relação ao solo. Aqui na Spin, lembrando que a gente está numa Spin Active 7, é uma versão aí com 7 lugares. E mesmo ela sendo a versão Active, ela não tem uma altura em relação ao solo tão grande quanto eu imaginava enquanto eu estava usando o carro. Por quê? Primeiro porque eu usei o carro tranquilamente, em nenhum momento eu peguei frente, peguei embaixo e tal. Então eu realmente achei que era um carro com uma diferença de altura aí considerável, mas não é. Aqui a gente está falando de um carro que realmente tem praticamente a altura de um carro normal, 15 centímetros ou 152 milímetros, que não é nada surpreendente, é bem normalzão mesmo. Claro, tem carros mais baixos, a gente já passou com carros para cá talvez mais baixos que esse, mas eu acho que aqui ele vai ficar devendo em alguns pontos. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas nesse primeiro teste, como vocês estão vendo, já dá para sentir que o carro sim tem barulhos internos, bastante por sinal. Ele não passa uma sensação de solidez como por exemplo o Jeep Renegade. Claro, não tem nada a ver o Jeep Renegade, é outra categoria, outra construção. Mas a gente já passou aqui com a Tracker, né, que é uma irmã aqui de outra plataforma. E então eu acho interessante esse tipo de teste, porque dá para perceber que, primeira situação aqui, né, ela tende a patinar demais. Então mesmo com pneu apropriado, né, ela vai sofrer um pouquinho para subir em alguns lugares que tem mais pedrinhas. Nesse tipo de situação é mais descida, então o nosso teste, como é descida, a gente não vai se preocupar tanto com tração. Mas eu tenho um outro teste que eu estou fazendo agora, então vamos assistir o outro vídeo que vai ter sobre terra também, que é uma subida bem cheia de desafios, então vai ficar bem legal.
que aqui a gente vai testar mais esses ângulos, né? E nesse outro teste a gente vai testar quanto o carro sobe, né? Uma estrada bem mais difícil e cheia de obstáculos do que essa daqui que a gente tá fazendo. Então, estamos chegando na nossa primeira etapa de prova. Uma coisa que a gente já nota é que ó, as caixas de roda não isolam tão bem também o barulho. Lembrando que o objetivo desse carro ele não nasceu, né, para fazer trilha, né, trilheiro. Mas como eles vendem, né, o visual aventureiro e entregam um pneu que eu realmente acho muito válido, um pneu Scorpion nesse modelo, então eu acho que é super válido a gente testar isso daqui. Aqui o pessoal vem de bike, hoje é sábado, então sábado o movimento é bem diferente. Aqui a gente tem que ir devagar porque às vezes sobe carro e tal. Primeiro teste, né, é um ângulo de entrada. Então vamos testar o ângulo de ataque aqui do carro, jogando a roda na parte baixa. Ângulo de entrada tranquilo, ângulo central tranquilo, ângulo de saída mais tranquilo ainda. Então na primeira etapa foi de boa. Segunda rampa praticamente a mesma coisa, o mesmo desafio. Por vídeo, claro que parece que é tudo reto, né? Não dá para vocês terem uma ideia por vídeo de quanto inclinado é. Até mesmo mostrando, saindo do carro e mostrando, dá a impressão que não é tão grande. Mas é um bom teste. Aqui é muito mais forte que uma valeta, por exemplo, de cidade. Então é um teste bem legal. Lá na frente a gente tem uns desafios mais fortes, né? Por enquanto a gente passou com isso. Acho que todos os carros praticamente passaram por aqui tranquilamente. Aqui a gente já tem um pouquinho mais inclinado e curto. Então vamos passar reto, né? Como a gente sempre faz. Passar o meio aqui. Pegou a direita. Então pegou pouquinha coisa, mas pegou. Deu uma raspadinha. Então tá na média ali da Tracker e do 2008, né? Os dois foram praticamente igual nesse sentido. Apesar de que deu a sensação de que foi menos, mas acho que não. É que depende muito também se você tá mais para esquerda, mais para direita. Ali foi mais tranquilo. Aqui a gente tá falando de um câmbio automático de 6 marchas comum, né? Não tem pretensões off-road. O que esse carro mais tem de opção é se desligar o controle de tração, né? Que a gente vai testar isso no outro vídeo quando a gente for fazer a questão de subida. Aqui a gente vai testar o ângulo de ataque. A direita sobe. Tranquilo. Lembrando que esse carro tem um defletor bem grande na frente. E até uns desenhos, né? Ele é bem desenhadão, bem legal. Bonito. Então a tendência quando pega a frente é nele que a gente acaba pegando. Aqui temos mais um ângulo de ataque. Foi tranquilo. E aqui a gente vai ter um mais inclinadão. Foi, nesse não pegou. O que eu acho que está acontecendo também é que está chovendo tanto e a chuva já está fazendo nossos barrancos darem uma diminuída. Vamos ver aqui o que a gente tem. Aqui tá até derretendo já o barranco. Tranquilo. E devagar esse carro ele é até macio, é curioso, porque quando você tá na rodovia rápido, ele parece que a resposta do amortecedor é um pouco lenta. Então ele passa a sensação de dureza. Agora, quando você tá passando devagar, ele não passa essa sensação de dureza não. Aqui ele até que parece que contorna bem a situação. Ali embaixo a gente vai ter aqui um ângulo central, né, ó, que é bem cavalado assim. Passou tranquilo. Deixar a roda direita cair aqui. Beleza. E aqui é o nosso mais crítico, que aqui eu acho que é onde realmente dá pra separar o joio do trigo. Que na verdade é ali embaixo, né, ó. Mas aqui o ângulo central passou. Passou. Beleza, aqui é o mais crítico. A da direita aqui, ó, não sei se, deixa eu até clicar aqui para ter uma ideia de onde eu tô apontando. A direita aqui tem uma pedra que normalmente pega. Então a gente vai fazer o teste na pedra para ver como que se comporta. Então, ó, roda passou na pedra. Pegou. Então o carro realmente assentou. A gente vai ter que voltar aqui para não estragar. Vamos voltar aqui e jogar ele para esquerda para a gente conseguir descer sem estragar o carro. Então, como eu estava prevendo que esse é o desafio mais complicado,
pegou na pedra. Então quer dizer que esse é um dos carros mais baixos. Claro que a gente raspou na pedra em outros carros, mas igual esse carro aqui assentou, ou seja, ele realmente, você sentiu que se você andasse ele ia continuar forçando, aí já ia estragar o carro. Então esse carro realmente ele não é tão alto assim. Deu pra ver que ele passa em bastante obstáculo, né? Deu pra sentir que ele venceu bastante coisa legal. Não foi o pior carro que a gente já testou, mas querendo ou não ali foi reprovado, né? Porque querendo ou não ali é uma pedra pontual, mas se fosse tudo, né, naquela inclinação, o problema seria bem parecido. Aqui não tem muita diferença, aqui tem uma pedra no centro. No centro a gente tem que tomar cuidado, né, pra não pegar em cárter, nada. Se diga bem devagar. Aqui sem as mãozinhas. Ó, aqui raspou a frente da estrada e raspou a frente da Spin também. Então já temos um teste de ângulo de entrada aí que deu pra ver que esse carro também não foi bem. O problema lá da estrada é que ela tem aquele bico. Eu achei muito desnecessário aquele bicão dela. Ficou bonito, mas não, só atrapalha mesmo nesse sentido de uso. Agora a Spin ela não é tão bicuda, mas mesmo assim, né, como ela já não tem a frente feita, pensada para um carro desse tipo, aqui ela já fica mais complicada. Hoje está seco, choveu a semana toda, mas hoje já secou. Está num lugar mais secão, não vai ter muito barro aqui pra gente testar. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um teste de terra aqui com a Spin. E aqui é um lugar que vai ser o nosso novo campo de testes para os carros na questão de subida. O que aqui tem de especial? É uma subida extremamente íngreme. Talvez pelo vídeo não vá ter uma ideia de quanto seja, mas ela realmente é. Ela tem vários problemas, que é ângulo central muito alto em alguns lugares, pedras em outros pontos, né, que podem pegar no carro, e principalmente a tração. Como não é um lugar muito sólido, né, essas pedrinhas tendem a distracionar o carro com uma facilidade. Então a gente vai começar esse teste. Como dá para ter uma ideia aí, ó, olhar para a esquerda, aqui a gente tem uma passagem de água. Jogar à direita primeiro. Cadê o nosso controle de tração? Vamos desligar ele aqui e ver como que é a questão de atuação dele. Em algumas situações o controle de tração acaba ajudando, em outras ele acaba atrapalhando, tá? A vantagem de desligar, se ele realmente desligar 100%, é você tá jogando toda a potência que tem para as rodas. Como esse é um carro que não tem um bloqueio, né, de diferencial, ou seja, ele vai jogar a máxima de força sempre para uma roda, e no caso da outra roda tá se agarrando em algum lugar. Então isso pode ser um problema. Controle de tração, ele também não vai ter essa coisa, mas ele vai tentar trabalhar melhor. Então às vezes, dependendo da situação, vale a pena tentar desativar ou tentar deixar ativado mesmo que seja uma situação como essa daqui. A gente vai testando. Por enquanto está bem tranquilo, ela está se saindo bem. O negócio fica mais difícil bem lá em cima mesmo, mas vamos continuar nosso teste aqui e ir conversando até lá. No teste de descida, a gente percebeu que a altura em relação ao solo desse carro realmente não é tão boa, principalmente em questão de ângulo central. A parte do meio ali do carro, ela tem um entre-eixos muito longo e não tem altura em relação ao solo, então isso prejudica demais nesse tipo de situação. Aqui é o mais técnico, né? Então a gente tem que ir um pouquinho mais devagar para não ter perigo de estragar o carro. Aqui a gente tá subindo e vai subir muito mais ainda. Quando a gente chegar lá em cima, vocês vão ter uma ideia de quão inclinado isso daqui é. O primeiro carro que eu fiz aqui foi uma Rogar. A Rogar que eu tive, a Escapade. Eu subi aqui e fiquei surpreso, né? Fui subindo, falei, nossa. Mas na época tava um pouquinho melhor a estrada. Depois disso, passaram-se, né, anos. Eu até gaguejei aqui porque eu tô vendo que tem um Audi vindo atrás da gente. E eu acho que é um Audi sedã. Então já vai ser um teste duplo. Vamos ver até onde o Audi ele vai conseguir subir. Mas eu já adianto que tem um morador ali em cima que tem um Polo. Então dá pra ter uma ideia que com cuidado qualquer carro aqui sobe. Aqui eu acho que o que dá realmente medo deve ser em dia de chuva, que deve descer um lamaçal aqui absurdo. Aqui vamos manter a esquerda para poder deixar o centro da água na parte central do carro. Não sei se vocês estão conseguindo ver o áudio aí no retrovisor. Aqui já começa a ser um pouquinho mais inclinada, que a gente começa a balançar um pouquinho.
Em questão de tração, esse pneu ATR, né, que vem aqui na Spin, ele não deixa de tracionar por bobagem não. Ele realmente agarra muito bem, por ele ter vários sulcos contra, né? Ele não é aquele pneu que tem uma linha inteira, lisa, em que atrapalha muito nesse tipo de situação. Então aqui não, ele tá indo bem tranquilo, mesmo com o controle de tração desligado. Aqui a subida vai começar a ficar mais inclinada ainda, então a gente tá numa inclinação aí de uns 15%, agora vai ser uns 30%, mas vamos continuar aqui para testar. Eu vou manter o suco da água aqui na parte central de novo, para ir tracionando pelas beiradas. Aqui a gente já tem que tomar cuidado, que a esquerda começa a ficar mais complicada. Vou manter um pouquinho para a direita aqui, e aqui eu vou mais uma vez jogar para a esquerda. Aqui já está começando a complicar um pouquinho. Vamos lá, mantendo o suco no parte central. Se o pneu tiver na parte que tá mais lisa, ele puxa tranquilo. E o áudio vem que vem, tá vindo tranquilo. Então aqui é mais o cuidado mesmo até determinado ponto. Chega num lugar ali que realmente tem uma pedra bem alta central, que aí a gente já tem que tomar cuidado. Mas em questão de tração, ó, ele realmente tá tracionando muito bem. Tá vindo firme. Olhar de lado aqui pra vocês terem uma ideia de subida. Opa, caiu à direita. Vamos sair do sulco, jogar aqui para a esquerda. O áudio está ficando para trás. Aqui a gente vai manter a esquerda também. Ó, aqui eu já estou começando a sentir o carro distracionar à frente. Perdemos a roda direita. Vamos ter que cair no sulco, mas manter o sulco da esquerda que é menor. Tô sentindo já as rodas patinando. Aqui a gente já tá tracionando. Vamos ter que trocar de sulco, que o da esquerda tá muito alto. Estamos indo. Vamos, devagarzinho a gente vai. O áudio já virou ali, então o áudio não chegou no topo aqui não. Um cachorrinho bonitinho aqui. Que tem que tomar muito cuidado, né? Cair no sulco da esquerda aqui. Aqui que o bicho pega. Aqui a gente vai ter uma bela de uma calombada. Vamos quebrar para a esquerda aqui. E ficou. Não deu pro carro. Vamos ligar o nosso controle de tração, ver se ele ajuda. Não, não vai. Vamos dar ré aqui e um pouco mais embalado para conseguir passar. Vai. Vamos, vamos. Aê. Então devagarzinho ela vai vencendo. A estradinha aqui passou bem mais de boa. Aqui pegamos uma pedra direita, que eu vou tentar jogar no sulco à direita, que eu acho que fica mais fácil. Aí vamos desligar de novo o controle aqui, que eu achei que ela não agregou muito não. Aqui eu tô com medo desses pilares à direita aqui, então eu vou tentar bem devagarzinho. Ó, aqui a gente tem uma pedra bem grande à esquerda, então eu vou tentar ir para a direita pra gente não passar nela. Bem devagarzinho, sem pressa. Aí. Tem aquele negócio. Não foi a melhor experiência do mundo para subir, não foi, mas conseguimos devagarzinho, com jeito, tudo se dá jeito. É aquele famoso problema do Renegade, né? O Renegade ele tem uma distribuição de peso e potência meio esquisita, por isso que ele atola com uma certa facilidade. Se fala, principalmente 4x2, né? O 4x4 já atola em situações um pouco mais pontuais. Mas como é que a gente também está no mesmo problema, o que acontece? Você chega numa situação como aquela, o carro vai pedir, né, a tração, vai ter só numa roda, a outra roda o diferencial vai bloquear, e aí pronto, você vai ter uma roda só puxando numa situação como aquela ali e acabou, né? Você vai fazer o quê? Não tem opção, você fica refém aí do próprio carro. Então tem que tomar cuidado, tem que ir devagarzinho. Você viu que o próprio câmbio, né, ele meio que se corta, então mesmo que você dê pé, o carro não tá jogando tudo pra roda, então tudo isso é complicado. Aqui a gente tem uma pedra bem grande à direita, então também tô até vindo mais pra frente aqui para conseguir enxergar, que eu quero passar bem devagar.
Ó, o defletor frontal pegou. Passou pela roda. Aqui passou. Aqui a gente tem uma outra bem grande, ó. Vou tentar passar aqui mais pela grama para conseguir passar também tranquilo. Aqui eu vou ter que ir bem devagarzinho, porque a gente não pode estragar nosso carro. Então ele passou. Aqui na estrada a gente subiu um pouco mais animado, né? Mas ela realmente, a estrada é muito alta, muito mesmo. A diferença de altura em relação ao solo da estrada para um carro desse é gritante. E o mais curioso, pessoal, é que realmente tem gente que mora aqui em cima. Imagina se você precisar todo dia sair de casa e tem que fazer isso daqui. É complicado. Vamos ver até se não tem ninguém, né, aqui em cima hoje. Eles deram uma limpada aqui no terreno. Mas missão cumprida. A nossa Spin conseguiu subir. Vou só parar aqui em cima para vocês terem uma ideia da altura que a gente tá. Aqui não é propriedade particular, né? Senão já teria uma cerca em algum lugar ali pra gente não entrar. Aqui não tem. Vamos só mostrar o carro aqui pra vocês. Então o que eu preciso falar, né, sobre a Spin? Ela realmente não tem o ângulo central muito bom, né? O ângulo central não é tão bom, o entre-eixos é muito longo e a altura em relação ao solo não é boa. Então ela acaba ficando limitada. Deixa eu vir aqui pra trás. A limitação, né, disso daqui, ó, é muito grande. Mas ainda assim vai. O defletor frontal dela é muito baixo, tá vendo? Essa parte aqui do meio aqui, ele é bem baixo. Mas raspar ele não é o problema, tá? O problema é raspar a parte de cima. Então, só pegar ele não é problema. Tá um pouquinho de vento aqui, então vocês vão ouvir. O ângulo central também, né? Como a gente viu, pegou no mesmo lugar da estrada. Não é um ângulo central, não. Desculpa, um ângulo de entrada tão ruim assim, não. Vai começar a ventar para atrapalhar a nossa gravação. Mas, vamos lá. Até peço perdão, mas vento a gente, né, não controla. Aqui na parte traseira o ângulo de saída é mais do que suficiente. O pneu ajudou bastante na questão de tração. E esse é o visual que a gente tem aqui de cima. Não sei se vai dar pra ver, mas a gente veio desde lá da parte mais baixa que tem aqui da vista, né? Pra cá ele já é mais alto, então não vai dar pra mostrar muito bem pra vocês. Mas é praticamente se a gente tivesse vindo daquelas casas ali de baixo e subido tudo aqui por essa inclinação. Aqui estão dando uma limpada, não sei se vão construir alguma coisa, mas é isso. Então fiquem aí com a nossa imagem final da Spin. Aprovada, foi aprovada, deu um pouquinho de trabalho, mas subiu. Então, missão cumprida, querendo ou não, passou na prova com as ressalvas, né? Deu um pouquinho de trabalho ali na hora que ficou só uma roda girando, mas como eu falei, tudo é uma questão de paciência técnica, não fazer a besteira de cair num buraco que não dá para sair de ré, ou se cair de ré, né, não cair no buraco e não sair de frente. Algum jeito você tem que dar. Com calma, tudo se acerta, lembrando que eu sempre trabalho com a pressão do pneu original, tá? A pressão do pneu baixa ajuda muito nesse tipo de situação, mas para não roubar, né, pro carro, a gente tá fazendo sempre com esse teste, beleza? Então, como dá pra ver, ó, o pneu aqui até sujou até aqui, ó. Então é sinal de onde o pneu trabalhou, né? As pedras estão pegando tudo aqui na borda. Mas esse pneu ajuda, viu? Se fosse um pneu normal, tenho certeza que teria dado bem mais trabalho. E é basicamente isso, pessoal. É um carro que eu gostei bastante. Eu acho um carro que ficou muito mais bonito, né? Melhorou muito a frente. É um carro que tem espaço interno, tem um bom porta-malas, atende quem gosta de um visual aventureiro. Então, se gostaram do carro ou não gostaram, deixem nos comentários que a gente quer saber. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até um próximo vídeo.